vamos falar a realidade? O que está acontecendo com a divisão dos pesos pesados? Porque alguns anos atrás a gente estava vivendo o começo de uma era histórica do boxe. A divisão dos pesos pesados, que é uma das mais populares do mundo, estava se mudando ali para ser lembrada junto com uma das maiores eras de todos os tempos. Tipo a era do Muhammad Ali, Joe Frazier, George Foreman, teve a era depois do Mike Tyson, do Holyfield, Lennox Lewis, e essas eras marcaram gerações. Querendo ou não, a gente lembra do boxe, das grandes estrelas dos pesos pesados. E isso acontece porque os pesos pesados marcam ali as lutas mais emocionantes por conta ali do poder de nocaute. Então, se você olhar para as grandes eras do boxe, a gente está falando das eras que tiveram ali a melhor geração de pesos pesados. E eu vou te falar que existe um padrão em tudo isso. Sempre tem três nomes dominantes, três feras que entravam sempre pro hall da fama do boxe. E essas sempre três lendas que brigavam entre si entregavam lutas épicas. E era exatamente isso que estava se desenhando na nossa geração também. E tudo indicava que a gente ia ver a mesma coisa se repetindo que essas últimas duas gerações. Três monstros no topo, três futuros imortais do boxe. A gente tinha Tyson Fury, Deontay Wilder e Alexander Usyk. E nessa corrida a gente pode botar aqui também o Anthony Joshua e vários outros lutadores de uma categoria muito famosa hoje em dia. E esses três, quatro eram considerados os reis absolutos dos pesos pesados em cada geração. Cada um com um estilo completamente diferente um do outro e cada um com uma personalidade bem única. Era o cenário perfeito, né, de grandes rivalidades. Por exemplo, o Alexander Usyk, que é talvez o maior de todos eles, é o cara mais gelado, mais frio, ucraniano, aquele boxe mais indo pro soviético. O Joshua com aquele coração gigante, uma agressividade que assustava os outros. O Tyson Fury, né, com aquele movimento elegante, aquela habilidade absurda. E o Deontay Wilder, né, um cara que tinha um poder de nocaute assustador, que a gente vinha visto há anos. E a expectativa era simples, né, que esses quatro iriam se enfrentar, iriam gerar lutas gigantescas, iam movimentar milhões, iam dominar a divisão e entregar para o público exatamente o que eles queriam ver. Mas adivinha, a maioria dessas lutas nunca aconteceu. E o pior, desses quatro, três acabaram saindo pela porta dos fundos, né, de um jeito que ninguém esperava. A única exceção dessa brincadeira é o Alexander Usyk, mas todos eles têm um problema em comum. Então, como que a gente chegou nesse ponto? Na nossa geração dos pesos pesados, que deveria assumir a popularidade do boxe, simplesmente não existia hoje em dia. Porque a maior luta de pesos pesados que a gente tá falando no momento é Anthony Joshua contra Jake Paul. Que loucura. Mas deixa eu resumir bem rápido nesse vídeo pra você, porque tem um cara que foi responsável por acabar com essa divisão. E eu vou te contar quem é daqui a pouco. Mas antes de eu mergulhar numa das grandes polêmicas, eu quero obviamente te falar da Growth Suplementos, que é apoiadora do canal. Eu tomo aqui os suplementos pra não ficar maluco, né? Eu que luto boxe, assim como você, se você faz bastante sparring, mano, tomar ali um ômega 3 é importante para a saúde da sua cabecinha, tá? A Growth tem suplementos aí de todas as categorias, whey, creatina, e tem a parte clínica deles também, óleo de peixe, vitamina D, multivitamínico, tudo que você precisar. Cara, não pula propaganda, porque isso aqui paga minhas contas e faz eu produzir conteúdos para vocês de boxe. E se você quiser me ajudar ainda mais, usa nosso cupom, FALA, cupom que ajuda o boxe, ajuda a gente a produzir mais conteúdo. Isso vai garantir que venha mais documentários e vídeos opinativos como esse para vocês. Cupom FALA garante seu desconto. Lembrando que a Growth agora, quando eu tô gravando, tá em Black Friday, 10% de cashback na compra, 10% de desconto e mais o desconto do cupom FALA. Você vai garantir um baita desconto para você. Vou deixar o link na descrição, dá uma olhada na linha de suplementos e na linha de roupa também, porque a roupa deles é muito boa. Beleza, então agora vamos pro que interessa, porque hoje eu vou destrinchar a história de cada um desses lutadores. Vou te mostrar como cada carreira desandou. Vou deixar o Alexander Usyk um pouco de lado, porque a carreira dele é a única aqui que deslanchou. Mas eu vou no final contar uma grande polêmica que envolve o Usyk e vou falar, obviamente, do boxe brasileiro, o que esperar da categoria do peso pesado brasileiro também. Eu primeiro vou falar dos três que eu citei, Anthony Joshua, Tyson Fury e Deontay Wilder. Como que eles acabaram com as suas carreiras e saíram pela porta dos fundos? Porque eles não chegaram onde todo mundo achava que eles iam chegar. Então eu vou falar exatamente o que deu errado com a carreira de cada um deles, porque até o final dessa história aqui tu vai se arrepiar, mano. É o seguinte, vamos começar pelo cara que sem dúvida é o mais popular dessa lista, pelo menos hoje em dia, que é o Anthony Joshua, o AJ, o queridinho, o cara que vai lutar com o Jake Paul agora. E era um dos mais empolgantes de se assistir. O cara entrava no ringue e você sabia que ia rolar aquela porrada solta, né? Ia provavelmente ter um nocaute da noite. E
o começo da carreira dele parecia um cara super completo, poder de nocaute, coração gigante, agressividade nas alturas, e o cara dominava praticamente todo mundo que colocavam na frente dele. Ele foi subindo, subindo de categoria até se tornar o campeão unificado, segurando 3 dos 4 cinturões mundiais dos pesos pesados. Tá na dúvida ainda de como funciona? Tem 4 cinturões, muita bagunça? A gente já fez um vídeo aqui no canal explicando como funciona cada um dos cinturões. Se inscreve aí, depois você assiste esse vídeo. Mas na época, ele era o lutador mais promissor que o Reino Unido tinha. Era visto há muito tempo como uma grande promessa. A galera pirava no AJ, e com razão, cara. Mas aí veio o dia que tudo mudou. A luta contra o Andy Ruiz Jr. Cara, tava assistindo ao vivo essa luta. E olha como as coisas são malucas no mundo do boxe. O Joshua ia enfrentar o Big Baby Miller, né, numa defesa de título. Só que o Miller testou positivo por uma substância proibida e teve que sair da luta. E aí, pra luta não ser cancelada e o dinheiro sair, chamaram o Andy Ruiz Jr. como substituto de última hora. Ninguém deu nada pro Ruiz. Era assim, uma luta que ia ser usada como escada, né? O cara era visto para ser um saco de pancada fácil, principalmente contra o AJ. Uma defesa tranquila ali do cinturão. Só que todo mundo se enganou feio. O Ruiz dominou a luta contra o Joshua naquela noite. O AJ derrubou o Ruiz no começo, né? Parecia que tudo ia dar certo, mas o mexicano se levantou e voltou com tudo e virou o jogo completamente, uma das maiores zebras da história do boxe moderno. Ele derrubou o Joshua várias vezes e finalizou ele. O Joshua, depois dessa luta, começou a ser conhecido como um queixinho de vidro, e muitas pessoas justificam essa luta pro que pode acontecer numa futura luta do Jake Paul contra o Anthony Joshua. Porque se o Joshua não sabe apanhar, talvez o Jake Paul consiga alcançar ali, vai que ele consegue. Qual que é a sua opinião? Deixa aqui nos comentários, porque essa luta, cara, vai ser uma loucura. Então esse aqui, dessa luta em específico, foi um dos maiores sustos da história do boxe moderno. Ninguém esperava por aquilo. E até hoje, cara, eu não acredito naquela derrota que quebrou o Anthony Joshua por dentro. Sabe por que isso aconteceu? Porque depois daquela noite, a gente nunca mais viu ele ser o mesmo. O Joshua teve até uma revanche, venceu o Ruiz, mas foi uma vitória completamente diferente. Passou 12 rounds fugindo, boxeando, evitando confronto direto, mas foi uma vitória técnica sem aquela essência do AJ que a gente amava. O cara parou de lutar também, tá 1 ano sem lutar, tá voltando agora pra lutar contra o Jake Paul, e tá muita gente questionando as escolhas. Obviamente, lutar contra o Jake Paul dá muito dinheiro, então é um bom momento ali pra ele voltar, e uma boa escada pra quem sabe lutar pelo título novamente. Mas hoje o que a gente vê do AJ é um cara que tá com medo de se expor, ficou mais cauteloso, até demais, e não é aquele mesmo AJ que a gente conhecia no passado. O cara tentou, né, continuar com esse estilo mais técnico, mais defensível, mas não colou. E aí, cara, teve a luta, né, contra o Alexander Usyk. O Usyk deu uma aula pro Joshua. Não deu uma, mas deu 2 vezes, né? As lutas foram boas, competitivas, mas o Usyk provou que ele é o melhor da categoria, não tem jeito. Ele é o maior peso pesado da atualidade, um dos maiores de todos os tempos. Ele destronou o AJ de vez e mostrou quem que era o chefe da categoria. E o que realmente acabou com o Anthony Joshua. Mesmo contra a luta contra o Daniel Dubois, cara, a gente tem agora o futuro, que é a luta com o Jake Paul, né? Isso aqui, cara, não sei realmente como vai ser, né, essa luta. Eu sinto que tem muito em jogo pro Jake Paul, não tem nada a perder, enquanto o Joshua tem muito a perder. Mas enfim, vamos pro segundo nome dessa lista. Tyson Fury, o Rei Cigano. Provavelmente o mais talentoso e habilidoso de toda essa lista. O cara é um fenômeno, vem de uma família de boxeadores, 2 metros de altura. O cara boxeia feito um peso médio, só que o cara é gigantesco. O Fury tinha vitórias enormes no currículo, principalmente aquela contra o Vladimir Klitschko, né, por exemplo, que foi um dos maiores da categoria, que na época parecia imbatível. O Fury foi lá, deu um show e mostrou que era um dos maiores da categoria. Quando a gente conversa sobre os 3 reis dos pesos pesados, no auge a gente sempre coloca o Fury ali dentro da lista. Mas ele já enfrentou um dos outros dessa lista, que é o Deontay Wilder também, e que luta louca, velho. O Fury dominou a maior parte do combate, mas no final tomou um diretaço monstruoso do Wilder e foi pro chão de um jeito assustador, achando que ele tinha acabado, mas o Fury se levantou e numa cena de filme ele terminou a luta de pé. O resultado da luta ainda assim foi um empate super controverso, obviamente, mas que a gente sabia que ia ter uma revanche. E na revanche o Fury dominou o Wilder, não teve discussão, o Fury mostrou ser superior. E nesse ponto todo mundo achava que o Fury ia ser o cara da categoria, o número 1 absoluto dos pesos pesados. E teve alguma das lutas mais constrangedoras da categoria, né, que foi contra o Francis Ngannou, né, que é um ex-campeão dos pesos pesados, que o Fury, assim, teve uma luta até apertada demais com um cara que era o melhor da categoria. Chegou até a ser derrubado, foi exposto, muita gente até achou que ele tinha perdido aquela luta. Mas assim,
foi uma pequena mancha na carreira dele. Até aí, tava tudo bem, a galera meio que esqueceu. O grande teste, na verdade, seria de novo com o cara que domina a categoria. Olha o estrago que o Alexander Usyk faz, velho. O cara foi lutar, foi vingar as derrotas do Anthony Joshua e provou que ia ser o melhor da categoria. Talvez foi, e talvez não, né? Da última década, com certeza, a luta do Tyson contra o Alexander Usyk foi a maior da divisão dos pesos pesados. Foi a luta que mais atraiu gente, que mais atraiu audiência, mas ainda assim os dois não são muito populares. E esse pra mim que é o grande problema do Alexander Usyk e até do Tyson Fury. Os dois não são muito marqueteiros, principalmente o Usyk. A luta vendeu bem. Pra quem curte boxe, todo mundo assistiu. Mas assim, não é aquele tipo de luta que sua mãe comenta, por exemplo. Cara, a luta do Mike Tyson, sua mãe comentava da luta, seu pai comentava. Mas eu senti que foi muito pra bolha do boxe, pra bolha da galera que curtia esporte de combate. Mesmo assim, a luta aconteceu, né? Aconteceu 2 vezes. A gente achava que o Tyson Fury podia ser favorito, mas, cara, o Usyk é bom demais, cara. Não tem jeito. Ele perdeu e perdeu 2 vezes do Usyk. E desde essa última derrota, a gente quase não ouve falar nada do Tyson Fury. Não demonstrou interesse em lutar com mais ninguém. Será que acabou a carreira dele? Ele já falou, botou ali falando que ia aposentar, mas que ia voltar. Ninguém sabe por dentro. Mas eu acredito que um dia ainda ele vai fazer mais algumas lutas. Mas, agora por último, mas nunca menos importante, porque talvez é um dos mais amados dessa lista, o maior base de fãs, a gente já fez documentário dele aqui nesse canal, que é o Deontay Wilder. Eu vou ser direto com vocês. Esse cara tinha praticamente zero habilidade técnica, mas o poder de nocaute dele é superior a qualquer um do outro dessa lista. O cara era de outro planeta. O Wilder era um monstro, nocauteava o cara com um soco apenas e o cara era muito duro. Era talvez o maior batedor da divisão de longe. Esse tipo de perfil de atleta é o que atrai o público. É o que chama as pessoas para ver o boxe. É o cara que fura a bolha. Mas o problema é que ele só tinha isso. O poder, nada mais. Apanhava feio em várias lutas, até os oponentes mais fracos davam um trabalho até demais pra ele. Mesmo ele conectando aquele direto lá, gigantesco, ele acabava com a luta. Mas isso funcionava contra os mais fracos. Mas a gente sabia que uma hora ele ia enfrentar um top de verdade e podia dar ruim. E deu, né? Como a gente deu o exemplo aqui contra o Tyson Fury. Na primeira luta, ele quase finalizou o Fury com aquela bomba no final, mas o Fury se levantou e nas 2 lutas seguintes o Fury já tinha sacado como desmontar o Wilder, que não tinha muito repertório. O Wilder apanhou muito naquelas lutas e eu acho que aquilo quebrou ele por dentro. Depois disso ele perdeu pro Joseph Parker, perdeu para outras pessoas ali dentro da categoria e foi praticamente mandado para aposentadoria com encerramento de carreira não à altura do que mereceria. E eu sinceramente acho que a gente nunca mais vai ver o Deontay Wilder no ringue, ou pelo menos no auge. Acabou. O Fury acabou com a carreira dele. E é engraçado como cada um dessa lista acabou com a carreira de outro, né? Meio bizarro isso. A gente não viu grandes trilogias, né? A gente viu um domínio amplo. O Usyk sobre o Fury sobre o Wilder. E o Fury também sobre o Anthony Joshua. É engraçado como essas relações acontecem. A gente não viu, por exemplo, 3 Alexander Usyk na categoria, como acontecia na época do Muhammad Ali e George Foreman, onde eles se enfrentavam e você não sabia pra onde ia dar. Existia uma relação de dominância entre eles muito grande. Infelizmente, por uma categoria dos pesos pesados, é necessário ter essa rivalidade que ela dure por muitos anos. Como aconteceu no passado, as rivalidades que eu mencionei. São rivalidades que perduraram por décadas, e onde eles se enfrentavam múltiplas vezes, com resultados muito apertados entre si. O que a gente vê na geração de hoje é uma ampla dominância, principalmente do Usyk contra os demais, e uma dominância entre esses outros 3 citados. Infelizmente, eu sinto que nenhum desses 3 conseguiu furar a bolha do boxe, conseguiu fazer com que sua mãe comentasse sobre boxe, por exemplo, porque ficou muito fragmentado, é muito uma galera da própria bolha. E normalmente a categoria dos pesos pesados é o que atrai mais marketing para o esporte. Isso reflete também aqui no Brasil. A gente teve o maior exemplo dos pesos pesados brasileiros foi o Maguila. Esse cara por muitas vezes puxou o público. Tenho certeza que se você mencionar o Maguila para sua mãe, para sua avó, ela deve conhecer ou já ter ouvido falar o nome dele alguma vez. E quem que a gente vê nos pesos pesados hoje? Do boxe profissional? Cara, eu sinto que não tem ninguém do boxe profissional hoje na ativa que é um grande exemplo dos pesos pesados. Dentro da nossa bolha do boxe, principalmente quem curte boxe olímpico, a gente tem ali bons nomes. O Nogueira, que já foi para as Olimpíadas, que é uma pessoa que a gente sempre lembra. Tem hoje em dia o Isaías e o Abner, né? O Abner foi medalhista aí de bronze das Olimpíadas também, mas são pessoas que não se aventuraram ainda no boxe profissional. Então é uma categoria que o Brasil hoje não é tão representativo, a gente não foi tão forte nas últimas Olimpíadas nas categorias dos pesos pesados. A gente vê uma ampla dominância ainda dos americanos
e principalmente agora que estão entrando forte os Uzbequistãos, cara. Os caras do Uzbequistão é loucura. A gente tem um exemplo do Jalolov, não sei quem já viu uma luta dele. Esse cara é um amasso dos pesos pesados. Então o Brasil é um cenário complexo, um cenário onde a gente não tem um grande nome puxando a atenção para o esporte. A gente está concentrado em categorias mais leves. Essas categorias mais leves, infelizmente, não puxam tanta atenção do público. O que eu vou falar agora é meio polêmico, tá? Porque não é tão legal assistir. Para quem não conhece, não é tão legal. Porque para quem não conhece, os caras querem ver porradaria, quer ver loucura, quer ver sangue, quer ver estrago. E quem traz normalmente esse tipo de luta são os pesos pesados. Não é à toa que o UFC foi muito popular no Brasil, com grandes nomes de pesos médios, médios pesados, como Anderson Silva, Vitor Belfort, etc., que trouxeram esse apelo popular ali da bateção no UFC. No boxe brasileiro, infelizmente, a gente não tem essa categoria tão bem desenvolvida. Mas aí, de novo, tem a separação do boxe olímpico e do boxe profissional. Eu sinto que o boxe profissional ainda tem menos do que no boxe olímpico. No boxe olímpico a gente tem ainda bons nomes que podem representar a gente nas próximas Olimpíadas. No final, o que eu tiro de tudo isso é que a categoria como um todo dos pesos pesados, não só no Brasil, mas no mundo, passa por um momento de estranho, um momento estranho que ninguém sabe muito bem o que vai acontecer. A gente não tem grandes nomes vindo da categoria dos pesos pesados, futuros prodígios dessa categoria, pelo menos não que a gente lembre de cabeça. E a gente no Brasil também não vê essa categoria um reflexo do que está acontecendo no exterior. Isso para mim gera um nível de atenção para o boxe moderno, porque o boxe precisa de nós, que somos mais fãs aqui do esporte, mas também precisa daquelas pessoas que compram o ingresso ali para ir como forma de entretenimento. Eu expliquei para vocês aqui bem pouquinho do questão do Uzbequistão no boxe. Cara, os caras estão dominando tudo os Jogos Olímpicos. Eles são hoje o país que mais ganha medalha e tem, cara, pesos pesados incríveis. Se você curte muito boxe e não conhece a história do boxe do Uzbequistão, eu tenho certeza que vai agregar muito no seu conhecimento. É só clicar no vídeo que tá aparecendo aqui do lado. Tamo junto, forte abraço e até mais.